Em um dia auspicioso, em novembro de 1986, 5 mineiros australianos escalaram a Lunatic Hill, assim chamada pelo estado mental em que qualquer um estaria para cavar lá. Enquanto os concorrentes procuravam opalas a uma profundidade de 2 a 5 metros, o Lunatic Hill Syndicate perfurou 20 metros na terra. E por sua audácia, a terra os recompensou com uma opala do tamanho de um punho, quebrando o recorde. Eles a chamaram de opala do cometa Halley. Depois daquele corpo rochoso e gelado muito maior voar pela Terra naquela época. A opala do cometa Halley é uma maravilha, mas sua singularidade é paradoxalmente a coisa mais comum sobre ela. Enquanto diamantes, rubis, esmeraldas e outras pedras preciosas são muitas vezes semelhantes, não há duas opalas iguais, graças a uma característica chamada jogo de cores. Essa exibição de luz cintilante, deslumbrante e dançante surge de uma confluência de química, geologia e óptica, que define as opalas desde seus primeiros momentos, nas profundezas do subsolo. É aí que uma opala começa sua vida como algo surpreendentemente abundante: água. Escorrendo através de lacunas no solo e nas rochas, a água flui através do arenito, calcário e basalto, pegando um composto microscópico chamado dióxido de silício. Esta água enriquecida com sílica entra nos vãos dentro de pedaços de rocha vulcânica, leitos de rios pré-históricos, madeira e até ossos de criaturas antigas. Gradualmente, a água começa a evaporar e a solução de sílica começa a formar um gel, dentro do qual milhões de esferas de sílica se formam camada por camada, como uma série de camadas concêntricas. O gel finalmente endurece em um material semelhante ao vidro, e as esferas se acomodam em uma estrutura de treliça. Na grande maioria das vezes, essa estrutura é aleatória, resultando em opalas comuns ou pote, com exteriores normais. A pequena e hipnotizante porcentagem que chamamos de opalas preciosas tem regiões onde esferas de sílica de tamanho uniforme formam séries regulares. Então, por que essas estruturas são tão vibrantes? A resposta está em um princípio da física das ondas denominado interferência. Para simplificar, vamos ver o que acontece quando uma única cor de luz, verde, com comprimento de onda de 500 nanômetros, atinge uma opala preciosa. A luz verde se espalha por toda a gema e reflete de volta com intensidades variadas. Da maioria dos ângulos difundidas, de alguns totalmente obscurecidas e de outros de um brilho deslumbrante. O que está acontecendo é que parte da luz verde reflete na camada superior, parte reflete na camada abaixo dela, e assim por diante. Quando a distância adicional percorre de uma camada para a próxima e de volta, é um múltiplo do comprimento de onda, como 500 ou 1000 nanômetros extras. As cristais e vales das ondas se juntam. Este fenômeno é chamado de interferência construtiva e amplifica a onda, produzindo uma cor mais brilhante. Então, se você posicionar seu olho no ângulo correto, a luz verde refletida em muitas camadas se soma. Mude o ângulo um pouco e você altera a distância que a luz viaja entre as camadas. Mude o suficiente e chegará a um ponto onde as cristas se igualam aos vales, fazendo as ondas se cancelarem. Isso é interferência destrutiva. As cores têm comprimentos de ondas diferentes, o que se traduz em distâncias variáveis que elas têm que viajar para interferir construtivamente. Por isso, cores correspondem aos tamanhos dos grânulos de sílica aproximadamente. Espaços entre as contas de 210 nanômetros são perfeitas para amplificar a luz azul. Para a luz vermelha, com longos comprimentos de onda, os grânulos de sílica devem ter cerca de 300 nanômetros. Esses levam muito tempo para se formar e, por causa disso, o vermelho é a cor opala mais rara. As diferenças nos arranjos das treliças de gel dentro de uma pedra particular resultam em uma ampla gama de padrões de cores, de manchas dispersas, pontos de cor espalhados ou até o ultra-raro arlequim. As circunstâncias que levam à formação da preciosa opala são tão incomuns que ocorrem apenas em alguns lugares. Cerca de 95% vem da Austrália, onde um antigo mar interior criou as condições perfeitas.
Foi lá que a opala do cometa Halley se formou há cerca de 100 milhões de anos. O que levanta a questão: nos próximos 100 milhões de anos, a água rica em sílica vai se infiltrar pelos cantos e fendas de alguns dos artefatos descartados da civilização humana. Quais jogos de luz opalescente será que um dia irradiarão das coisas que esquecemos na escuridão? Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.